Sejam muito bem-vindos, bem-vindas, bem-vindos ao videocast Elas Movem Elas. Essa daqui é a segunda temporada de uma iniciativa da Centauro, que veio para dar ainda mais protagonismo para o esporte feminino. Eu sou a Sofia, apresentadora dessa segunda temporada. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou fundadora da Classes Campeãs, a primeira agência focada em impacto dentro do esporte feminino, e também lidero a parte de inovação e expansão do projeto Meninas em Campo, um projeto de formação esportiva de meninas no futebol. O videocast Elas Movem Elas é gravado aqui, na Arena Centauro, que fica no Parque Ibirapuera. Vale muito conhecer. Aqui vocês vão encontrar um museu interativo no primeiro andar, que fala basicamente sobre a história do esporte. No segundo andar, tem um auditório, onde aos finais de semana a gente tem jogos de Champions League, Paulistão, diversos jogos, fiquem atentos na programação. E a parte que eu mais gosto, que é empréstimo de equipamentos. Então dá para pegar a bola de futebol, dá para pegar um colete, trave para jogar um futebol. Então vale muito a pena, é 100% gratuito. Rolam também aulas de yoga e futebol. Dá para ficar atento com essa programação no @Arena Centauro. E o mais legal disso tudo, dá até para tomar um banho depois do treino no Ibirapuera. Pois é, também aqui na Arena Centauro você pode tomar aquela ducha antes de partir para o trabalho depois do seu treino. Vale muito conhecer. Vem para a Arena Centauro. E antes de começar nosso papo, eu quero falar para vocês que a Centauro preparou uma seleção de produtos exclusivos com 15% de desconto. O QR Code vai aparecer aqui na tela. O cupom é Elas Movem Elas. Aproveite a seleção exclusiva de produtos voltados para o esporte feminino. Bom, gente, eu tô aqui hoje com duas convidadas maravilhosas, Marília e Bruna. Muito obrigada por estarem aqui comigo, com a gente, no Elas Movem Elas, para falar sobre esporte feminino. Bom, vou começar apresentando a Marília. A Marília é apresentadora do Desimpedidos, atriz e também, né? Eu esqueci a terceira coisa, menina. Ah, pode ser bailarina? Era Também? bailarina que você Bailarina falou? também, isso. E fã do Metallica. E fã do Metallica. Nossa, muito obrigada por falar isso já no começo, logo de cara. Essa Fã do Metallica também. Essa foi uma informação. Essa é bem peculiar. Essa me impactou bastante. Eu falei, você é fã do Metallica? É né? isso, Gente, ninguém é dá incrível. nada, né? Fala, duvido que ela gosta de metal. Eu gosto, eu amo, gente. É. Mas só uma curiosidadezinha aí. Quando vocês verem a Marília na academia com fone de ouvido, tá rolando um Isso, negócio. é. Eu tô louco. Eu tô assim, ó, por dentro aqui. Mas eu agradeço demais o convite de estar aqui hoje. Sou fã demais da Bruna. Então, assim, a gente tá aqui hoje, meu Deus, tá sendo muito bom. E agradeço, é sempre muito bom falar de futebol feminino, de trocar experiências, aprendizado com outras mulheres incríveis. Então, eu agradeço demais e que o papo seja muito gostoso aqui. Arrasou, muito bom. Muito obrigada a você, Marília, por ter aceitado o nosso convite. Ah. Prazerzão ter você aqui. Eu que agradeço. E a Bruna... Gente, conheci a Bruna na Austrália, vocês têm noção? Tava lá, Copa do Mundo, dei de cara com essa mulher. Falei, gente, o que tá acontecendo? Você tá aqui na Austrália. Ela falou, sim, eu estou aqui, futebol feminino, eu quero ver, quero saber, quero fazer. Então, foi nesse momento que eu conheci a Bruna atriz, roteirista e muito mais. Acho que, assim, a Bruna tá com um olhar muito atento e cuidadoso para o futebol feminino como um todo. E não só no topo da pirâmide, mas também um olhar muito atento para a base, que eu acho isso muito, muito importante, principalmente quando a gente fala de futuro, de protagonismo, representatividade. Então, a Bruna tem um papel muito interessante aí dentro desse território e vem coisa por aí, hein? Ai, eu estou muito feliz de estar aqui. Eu acho que é isso. Eu sou muito apaixonada pelo futebol feminino, pelo esporte, pelas mulheres em geral, pelo que a gente está fazendo no mundo. Uhum. E principalmente por isso também, porque o esporte traz essas conexões que são para além do nosso trabalho, mas que são humanas, que me inspiram na minha vida. Então, estou muito feliz de estar aqui. Simbora trocar ideia, conversar sobre isso que a gente está vivendo, né? É isso! Bora! Esse ano tá tão especial, né, gente? A gente acabou de viver uma Copa do Mundo aí. Bom, a gente vai falar mais disso. Deixa eu só fazer a introdução antes disso, que eu já tô pulando lá pra frente. Deixa eu voltar. Bom, vamos lá. 96%. Gente, pensa nesse número, 96%, tá? Pegou esse número? Esse é o tamanho da fatia que o esporte masculino recebe de cobertura da imprensa. Isso significa que a cada 100 manchetes, apenas 4 cobrem as atividades das mulheres. Já pensou em um mundo com 50% da cobertura esportiva dedicada para elas? Hoje é só 4. Já pensou se fosse 50? O nível de visibilidade, de discussão, de protagonismo que a gente teria das mulheres no esporte seria muito diferente. Será que esse é um futuro distante? Bom,
pouco tempo atrás, acompanhar o futebol feminino na TV aberta também parecia uma realidade bem distante. Agora, futebol feminino está na TV. Yes! Não cola mais falar que o futebol é coisa de menino, porque uma menina vai ligar a TV e pode ser que ela veja que futebol é para ela também. E isso é sobre representatividade no fim do dia. E olha, a gente fala tanto em futuro, né? Agora eu acho que já dá pra gente falar em presente. Pela primeira vez na história, todas as partidas da seleção foram transmitidas em TV aberta. A Cazé TV foi até além e transmitiu absolutamente todos os jogos da Copa do Mundo. Eu achei isso Maravilhoso. Inclusive, eu estava uma vez assistindo um jogo pela Cazé TV e eu vi num chat um cara falando assim: estou na beira do Rio Negro assistindo o Japão e De não qualquer lembro, lugar. Nigéria. E eu falei, cara, em que momento, na beira do Rio Negro, a gente poderia ver um jogo de futebol feminino entre Japão e Nigéria? Tipo assim, é bizarro e isso é muito importante, né? A Copa da Austrália, então, ficou marcada aí como a Copa das Copas. A FIFA viu o recorde de público em estádios chegar em 1,2 milhões de espectadores na fase de grupos. Isso é um aumento aproximado de 29% quando comparado com os números de 2019. Ou seja, de 2019 para cá, a gente teve aí quase 1/3 a mais de público em estádios também. Foi uma coisa linda. Foi uma coisa linda e, inclusive, a FIFA teve a meta superada de venda de ingressos, então isso é muito importante também. Além disso, essa foi a primeira Copa com 32 seleções, para quem não sabe, antes eram 16. E pela primeira vez a gente viu um debate acontecendo do porquê se convocou ou não se convocou aquela jogadora. Gente, foi maior away isso aí, vocês viram? Chamaram a Cris, não chamaram a Cris, chamaram a Bárbara. Por que chamaram a Bárbara? Eu achei isso ótimo, porque isso quer dizer que a gente está debatendo futebol Gera debate. feminino. Debate saudável, né? E tudo bem você não gostar, você colocar seu argumento, então é ótimo. mesmo. Visibilidade. Né? E, inclusive, não sei se vocês sabem disso, mas essa foi, se eu não me engano, essa foi a primeira convocação onde foi feito Ao vivo, a gente coletiva, acompanhou, deu pra ligar no YouTube que e falar se- assim, e agora? Como é que vai ser? que se sentou numa mesinha de coletiva, se falaram os nomes antes, se eu não me engano, até 2015. Até 2015 era um post no site da CBF, tá? Só pra vocês saberem. Não tinha isso. Não, e a sala de imprensa com jornalistas, né? Aquela coisa, isso é muito lindo. Muito lindo, né? Emocionante. E aí os vídeos das atletas sendo convocadas depois, Ah, acompanhando. as Gente, reações, né? Nossa. É tipo, é um universo, né? É tudo que isso representa, né? E, cara, esse por trás, né, além da convocação que a gente conseguiu acompanhar, elas sentindo essa convocação. A gente só tem memória de homem, né, sendo convocado e, tipo, vibrando com a família. Então, foi muito E eu acho que isso é uma coisa que começou a acontecer, principalmente nessa Copa, assim, eu percebo, a gente começa a acompanhar as jogadoras, a história de cada uma delas. Quem são elas? E é assim, qual é os clubes que elas jogam, a vida profissional, mas não só. A gente quer saber que mulher que essa mulher está namorando, sabe? Se ela tem cachorro, se ela não tem, que tipo de causa que ela acredita, o que ela fala no Instagram, que piadas, que dancinhas que ela faz, né? E isso faz... A gente está vendo, sei lá, a Roseira, as meninas na capa da revista, a Formiga na capa da revista com o estilo dela, não só com uma camisa de time. Super. E eu acho Exato. que isso é muito importante, que faz parte de uma cultura que a gente está começando a construir do futebol feminino, que existe muito no futebol masculino, que a gente acompanha os nossos ídolos. Sim. Agora, as nossas ídolas. Muito a Marta, mas muito para além da Marta. A gente está acompanhando a Tonha, sabe? As meninas estão se apaixonando pela Tonha, porque quão engraçada ela é. Isso é maravilhoso. especial, Isso é sabe? muito especial Isso mesmo. a gente está começando a ver, porque quando a gente perguntava quem é que vai jogar a seleção em 2019, as pessoas sabiam falar da Marta, da Formiga e da Cristiane, talvez. Tamires, talvez. Talvez Tamires. Hoje não. Hoje as pessoas, sei lá, sabem o nome da Bruninha, entendeu? Sim. Exato. E é muito legal, porque eu falo, 2019, para mim, assim, foi um divisor de águas, que foi a primeira vez que transmitiram jogos do Brasil na Copa do Mundo em 2 canais de TV aberta, né? Que foi a Globo e a Band. E aí muita gente passou a conhecer a seleção brasileira em 2019. Eu lembro disso, né? Como você falou, muita gente falava Marta, Cristiane, Formiga. Aí as pessoas, desde 2019, pô, Marília, tem a Debinha, tem a Bia Zanerato. Eu não conhecia. E isso graças aos veículos de comunicação que passaram a dar a devida visibilidade. Porque se você não transmite os jogos,
como você vai saber o que está acontecendo, como você vai conhecer as jogadoras. Então, eu percebi essa mudança, assim, desde 2019, muito grande. Não só de TV aberta, mas YouTube também. Por exemplo, a minha primeira experiência como repórter de campo foi cobrindo os jogos do Paulistão Feminino no YouTube, né, em 2019, 2018 e 2019. Então, eu senti essa mobilização, que tardia, mas pelo menos chegou em algum momento, graças a Deus, e que, graças a isso, as pessoas estão conhecendo e estão indo nos estádios. Então, assim, realmente está sendo uma coisa... A gente ainda tem muito a evoluir, mas já é um outro mundo, assim, muito mais favorável. Sim, e foi o primeiro jogo que você foi cobrir, já foi de futebol feminino, não foi? Foi o primeiro jogo. Eu me formei em 2018, e aí a minha primeira experiência como repórter de campo foi no futebol feminino. Olha que massa. Foi no Campeonato Paulista Feminino, pela Federação Paulista. Então, assim, foi muito legal. E foi o primeiro ano que eles começaram a transmitir no YouTube. Então, eu peguei bem esse processo, né, desde 2018, 2019 para cá, de um crescimento muito grande que eu percebi. E a gente tem muito a evoluir. Mas já é um outro mundo, assim, graças a Deus. Sim, com certeza. E isso que você falou também, Bruno, é muito interessante quando a gente fala da história dessas jogadoras. Quem são elas, com quem elas se relacionam, o que elas fazem para além do futebol, né? Eu lembro de um vídeo que marcou muito nessa Copa, que era o irmãozinho da Ari Borges. Que ele tava, tipo, muito emocionado, tipo, muito lindo. E aí é muito legal isso, porque daí a gente começa a se relacionar com essas jogadoras em outro nível, A Camila, né, em Santos, ela andando, a goleira andando de bicicleta, é lindo esse gritando vídeo. na rua. Muito E você bom. vê a alegria dela e as pessoas na rua falando, todo mundo conhece. Então, assim, nossa, isso é uma coisa linda de ver. Porque a gente, enquanto bicho humano, a gente se interessa por história das pessoas. Sim. E a gente só vai se apaixonar integralmente pelo futebol quando a gente se apaixonar pelas pessoas que fazem o futebol. E é isso que eu acho que a gente está tendo a oportunidade de perceber, assim. E eu acho que a minha paixão pelo futebol... E, como você fala, a minha paixão não só pelo futebol que está dentro de campo, pelas jogadoras que estão na seleção brasileira, mas a minha paixão por você, Sofia, sabe? Pelo seu trabalho nessa ONG foda que você trabalha, de ver essas crianças podendo sonhar com esse futuro, com essa profissão. Com essa profissão, com esse salário também, com essa estabilidade que, pela primeira vez, talvez elas estão podendo imaginar, sabe? Eu posso ter essa profissão, eu posso ter isso como profissão e não só como um sonho. Então, eu me apaixono por essas pessoas, por essas histórias. Eu acho que uma coisa muito especial da Austrália, para mim, é claro que assistir uma Copa do Mundo é muito emocionante. Eu posso até me emocionar de pensar nisso. Mas, assim, a quantidade de pessoas que eu conheci lá, e ver o futebol feminino sendo construído dia a dia por vocês, isso é muito emocionante. Na unha ali, né? Tipo... Cara, eu voltei para o Brasil, assim, eu posso fazer qualquer coisa. Eu sou capaz de fazer qualquer coisa. Eu tenho agência sobre a minha vida. Porque o que você... E todas essas mulheres que a gente conheceu, a Júlia Vergueiro, a Kim Saito, o que essa galera está fazendo dia a dia... Sim. É emocionante, só que a gente não sabe dessas histórias, mas a gente vai começar a saber cada vez mais. Muito massa. Porque é muito além do jogo. E eu acho que, quando a gente volta para o Brasil também, quem estava no Brasil fica muito decepcionado assim, com a campanha que a gente fez no jogo, de a gente ter sido eliminado tão cedo. E foi muito triste mesmo, foi muito duro. Ninguém esperava, né? Logo na fase de grupos. Mas é o que você disse, a base vem forte. É isso. E tem um futebol feminino acontecendo dia a dia, de segunda a segunda, que daqui a pouco a gente vai chegar nessa primeira estrela, sabe? E eu acho que é um pouco dessas histórias também que eu tenho vontade que as pessoas saibam um pouco mais. Porque quando essa estrela chegar, vai ser ainda mais emocionante a gente tendo acompanhado o que está acontecendo agora, sabe? Vai, cara. A Marta deu uma entrevista depois da eliminação que foi muito impactante. Ela falou, quando eu comecei a minha carreira, né, quando eu era bem novinha, eu não tinha um ídolo, eu não tinha uma jogadora que eu vi e falava, nossa, ela é minha referência, eu quero ser igual a ela, porque não passava em nenhum lugar, né? Eles não tinham, ninguém tinha acesso. E hoje ela já encontra pais que veem ela na rua e falam, a minha filha quer ser igual a você. Você é a referência da minha filha. E isso ela falando emocionada, porque é essa a verdade, né? A gente foi eliminado, doeu, mas é muito maior que isso. É muito maior que isso. O que a gente já conquistou até aqui, né? O que essas jogadoras representam
para a nova geração, para as crianças que vêm e falam, nossa, eu quero ser uma Marta, eu quero ser uma Cristiane, eu quero ser uma Debinha, eu quero ser uma Bia Zanerato. Isso, assim, para ela, falando naquele momento, né, você sentia como realmente pesa bastante. Sim. E é muito lindo de ver como as coisas estão mudando, graças a Deus. E isso é sobre representatividade, né? Então, assim, uma coisa que me impressionou muito na Austrália, quando eu estava lá e tal, foi ver primeiro, um país inteiro mobilizado em torno do futebol feminino. Tipo, que bonito isso, né? Todo mundo em todos os lugares. Tudo tinha nas ruas, tinha um banner, comunicação, o jogo, as Matildas. E eles nem são um país do futebol, né? Porque eles têm o futebol australiano. Nem futebol são. australiano, né? futebol Tem um outro australiano. futebol. Nem É são. uma outra coisa, Outra né? coisa. Mas caíram de cabeça nesse rolê, tipo assim, Não, foi vambora. lindo ver como eles abraçaram. Tamo junto. É, foi Eu lindo. assisti um jogo na Austrália lá, foi Austrália e Canadá, jogaço. Jogaço. Nossa. E assim, A eu assisti torcida no meio da torcida da Austrália. alucinante, né? Nossa, mas é uma coisa linda de ver como eles apoiam e como eles vibram e torcem, como eles abraçaram as Matildas e virou uma coisa que mobilizou o país inteiro. Então, assim, você acompanhar isso da Austrália, eu acho que foi o que mais me mexeu comigo, assim, sabe? Ver como é a relação deles com o futebol feminino, com as Matildas, né? A seleção australiana. Foi uma coisa linda de ver. Total. Eu via desde a criancinha, menino, muitas menina, crianças, meninas. homens usando camisa da seleção australiana com o nome nome da das jogadora. mulheres. Então, isso pra mim foi assim, cara, quando no Brasil a gente vai ver isso? Eu já, tipo, tô ansiosa por esse momento já, porque os caras, tipo, o nome das minas nas costas. Isso é muito louco, porque isso é sobre construção de um imaginário coletivo, né? Então, assim, as mulheres podem ocupar esse espaço de protagonismo dentro do esporte. E de admiração, porque eu acho que é isso. Culturalmente, a gente cresceu, todas nós, homens e mulheres, a gente cresce para admirar os homens. A gente cresce para amar os homens, romântica e sexualmente, e para admirar eles, para querer trabalhar com eles, para achar que eles são incríveis, que eles podem, que eles sabem. Quando a gente inverte minimamente essa lógica, desde, sei lá, amar mulheres romanticamente, que é muito Já desestabilizador pro subversivo, sistema. né? Agora, você vê um homem com uma camisa da Sanquer, é isso que a gente está fazendo. A gente está colocando as mulheres onde elas... no seu devido lugar. Sim. Onde as pessoas podem nos admirar, podem se inspirar na gente, sabe? Como Eu acho atleta, né? é uma mudança estrutural gigante Gigante. que um Gigante. homem usando a camisa da Sanquer na Austrália durante a Copa do Mundo representa, sabe? Tem uma fala muito, muito forte da Natalie Portman. Para quem não sabe, a Natalie Portman, ela é uma das investidoras Ela tem um time, né? do Angel City, que é um time, inclusive, 100% feminino, e tem investidoras gigantes por trás. E ela tem uma fala que ela diz assim, quando eu vi o meu filho falando do Messi, falando da Alex Morgan, da mesma forma que ele fala do Messi, eu entendi que, cara, isso é muito potente. Porque quando As ele coisas olha estão para mudando. Alex Morgan e quando ele olha para o Messi e ele vê o mesmo Duas potência, pessoas que jogam futebol. é a Exato, mesma coisa, que é a né? Cara, isso para a cabeça desse menino e dessa geração, o que isso significa? Nossa, isso significa que mulheres podem ser jogadoras incríveis de ocupar esse espaço, porque esse espaço é delas. Agora, muita gente fala, isso é uma coisa que eu ouvi muito dessa galera aí do esporte de vocês. Essa galera, hein? Essa galera aí. Um pouco de como o futebol feminino está crescendo, né? Mas como ele não se tornar o futebol masculino, né? Como não virar essa cultura do futebol masculino, porque existe uma diferença de cultura muito grande, assim. Desde respeito nos estádios, né? As torcidas organizadas LGBTs não podem assistir um jogo masculino, mas vão assistir o jogo feminino. Mas quais são os perigos, assim, que vocês percebem, que vocês veem de a gente... Ok, vamos crescer, o Messi e a Alex Morgan estão no mesmo patamar, mas como é que a gente não vai virar essa toxicidade? Toxicidade Ou é. toxicidade ou toxicidade Alguma coisa. do Toxicity. futebol Não, masculino. Cara, eu acho que são por essência diferentes, assim. O que eu enxergo é que o futebol feminino, primeiro, as jogadoras têm um espírito que eu acho que é um espírito muito mais colaborativo. Por exemplo, naquele final de jogo que a Cris trocou de camisa, com quem que ela trocou? Que ela pegou a camisa do Corinthians, deu do Santos, com quem que ela tava? Eu não me lembro. Mas ela trocou, tipo assim, acabou o jogo Santos e Corinthians, se eu não me engano, era com o Corinthians. Foi a Grazi, não foi? Eu acho que sim, mas eu não tenho certeza. E elas trocaram de camisa e se abraçaram. E aí, principalmente os homens, né, começaram a questionar, tipo, nossa, como assim? Você não pode.
E a gente tava tipo, meu, tá tudo bem. A gente joga futebol uma contra a outra, mas acabou o jogo, porra, eu te enxergo, te respeito, te admiro, quero sua camisa. Então, eu acho que... E existe também uma cultura onde eu acho que me parece que o futebol feminino é um ambiente mais seguro, né? Acolhedor também, Acolhedor, mais familiar, Mais assim, familiar. eu enxergo isso. E eu acho que, num nível de competitividade, de uma forma ou de outra, eu acho que a gente vai encontrar também a rivalidade, essa coisa do esporte também que acontece, e eu acho que isso é natural. Mas eu acho que ainda assim a gente vai ter essa essência porque as jogadoras têm essa essência. Então eu vejo isso como um lugar onde isso vai se manter, sabe? E esse nível da... Pode falar. Não, deixa eu só inverter aqui um pouquinho, que vai. eu quero te fazer uma pergunta, porque isso é uma coisa que eu vi você construindo muito no Meninas em Campo, assim, como não só construir a alta performance das atletas, mas como fazer com que elas tenham consciência desse lugar histórico que elas ocupam. Sim. Porque eu acho que o trabalho que vocês fazem no Meninas em Campo é para construir esse futuro, Sim. sabe? Para que a gente continue com essa essência. Eu não acho perder essa essência. E é sobre formar a mulher atleta do século XXI. Tipo assim, ela é diferente do que já está posto, né? A gente sempre está olhando para um lugar de evolução, né? Dentro e fora de campo. Eu acho que as atletas, por exemplo, da seleção americana, elas têm uma consciência também do que são os direitos delas também, e por isso reivindicam, lutam, batalham, têm falas muito potentes, né? Então, acho que o trabalho que a gente faz com as meninas no projeto Meninas em Campo hoje também passa por um lugar do tipo, olha, esse espaço é seu. O protagonismo é seu. Olha só, temos essas ferramentas. Podemos chegar, podemos. Então, para além dos treinos, né, a gente trabalha uma agenda que a gente chama de temas transversais, que a gente traz desde uma Aira Bonfim para falar sobre a história do futebol feminino e para as meninas entenderem de onde isso vem e para onde estamos indo e entenderem, acima de tudo, que elas são as construtoras desse futuro. Então, elas têm papel ativo nisso. Como até do tipo assim, cara, inclusive, o futebol é mais do que jogar futebol. Você pode ser árbitra, você pode ser treinadora, você pode ser uma jornalista, Pode você ser gestora. Você pode ser uma gestora, você pode ser. Olha só quantas coisas. Pô, você tá achando que talvez não foi jogar o campeonato oficial, não foi disputar o Paulista, não foi chamada no time principal? Peraí. Olha quantas possibilidades você tem de participar e protagonizar também essa história que você ama tanto, porque você está aqui jogando, que é o futebol feminino. Então, eu acho que ampliar isso também é muito importante, porque precisamos de mais Marílias, precisamos de mais Brunas. Elas precisamos enxergarem de mais isso e pensarem, eu posso, eu consigo, e saber também que muitas jogadoras, enfim, quando a gente fala do futebol, construíram, assim, lutaram muito, passaram por muita dificuldade para que hoje a menina com 9, 10 anos veja aquela jogadora e fale, eu posso, eu consigo, e não ser uma coisa tão difícil como era, né? Super. Hoje em dia, a gente tem um investimento completamente diferente. A gente vê, estou, por exemplo, participando das transmissões do Campeonato Paulista Feminino pela Centauro, e é muito legal ver como os times estão se reforçando, como o nível de competitividade aumentou muito para essa temporada. Então, assim, as coisas estão mudando bastante. Pô, se a gente for olhar a Copa do Mundo, por exemplo, a primeira Copa do Mundo masculina foi em 1930. A feminina foi em 91, 60 anos depois. Então, é uma coisa muito recente, né? Tudo que está acontecendo. Aqui também, no futebol brasileiro, a gente já tem agora um investimento na base. A gente tem muitos campeonatos agora de base, que antes não tinha. Antes a jogadora ela pulava direto para o profissional, né? Com 15, 16 anos, ela já ia para o profissional. Hoje em dia, não. Hoje em dia tem todo esse processo, essa preparação, que muda tudo completamente. Então, assim, é um outro mundo. Hoje, as meninas vivem um mundo muito melhor, porque lá atrás Formiga, Cici, abriram o caminho. Marta, abriram um caminho, assim. Então, é muito legal ver essa mudança. Tem uma frase que eu gosto muito, que mancada, não vou lembrar. Não vou lembrar o autor ou a autora. Mas é uma frase que é assim, se hoje enxergo mais longe, é porque me sento no ombro de gigantes. E é tipo, é o que essas mulheres fizeram, né? Tipo assim, o que foi Marta? Marta foi uma gigante, Cris, todas elas, para conseguir também colocar o futebol feminino brasileiro num lugar também de, cara, produzimos a melhor jogadora da história. Tipo assim, isso é muito louco. É muito louco. A maior artilheira de Copas. Bom, gente, vamos lá. Eu preparei algumas perguntinhas também aqui pra gente desenrolar a nossa conversa hoje. E eu queria que se primeiro... vou fazer uma primeiro pra Bruna. Bruna, vivemos essa Copa do Mundo recentemente.
Como é que você foi parar lá, menina? O que aconteceu? 28 horas de voo foi fazer... 3 dias só viajando. Né? Como é que você foi parar lá? Bom, eu trabalho com a Nike desde 2018. Começo a trabalhar com a Nike já no futebol feminino. O meu cargo, né, a minha função, que eu acho muito bonito esse nome, se chama catalisadora. Chique. Que é, na verdade, uma aceleradora, né, um combustível de uma informação, de uma história, de um acontecimento, para amplificar um pouco isso através, acho que, dessa voz que eu tenho, seja nas redes sociais, seja onde eu vou, poder amplificar um pouco isso, acelerar um pouco essas informações que a Nike me traz, assim. Então, eu fui para a Copa do Mundo de 2019 com a Nike, e para essa da Austrália eu fui participar de um laboratório interno, e aí fiquei. Falei, bom... Vamos dar uma esticadinha? Fiquei, eu quero acompanhar Tão essa longe, Copa. né, porra? Vamos fazer valer. É tão lindo ao mesmo tempo, né? A Austrália é incrível. Incrível, assim, histórico. Em que momento eu ia ter a oportunidade de acompanhar uma Copa do Mundo, de estar lá na final, sabe? De poder assistir os jogos. Então, foi muito emocionante, assim, poder estar lá, mas foi através desse trabalho que eu realizo com a Nike. Que legal, cara. E é muito legal também ter a Bruna, por exemplo, junto da gente aqui no videocast, lá na Copa do Mundo, porque, cara, você é uma plataforma, né? Tipo, você é uma atriz global, então a tua voz chega pra muita gente. É uma coisa que eu sempre falo, Marília. Como é que a gente faz pra furar a bolha? Porque muitas vezes a gente tá falando sempre para as mesmas pessoas de futebol feminino, né? Então, por exemplo, quando eu olho pra Bruna e eu falo, cara, aqui a gente tem a possibilidade de... É diferente. Furar essa bolha, cara. Vai chegar um momento que vai ser normal, né? A gente vê várias pessoas falando, como fala de futebol masculino. E, assim, ver a Bruna falando, realmente, assim, eu lembro que quando eu comecei a, de fato, acompanhar tudo que você estava fazendo, eu fico, meu Deus, que mulher foda. Porque é isso, as pessoas, elas se inspiram, elas enxergam, elas passam a conhecer mais do futebol feminino, porque você está falando. Então, é uma visibilidade enorme, assim, eu acho muito bom. Principalmente dentro da comunidade LGBTQIAP+, que, cara, a gente tá ali e o esporte é uma ferramenta incrível. E a comunidade LGBTQIAP+, faz parte da cultura do futebol feminino. Super. Porque grande parte das jogadoras é LGBTQIAP+, porque grande parte das pessoas que constroem o futebol feminino para além do campo, né, também faz parte da comunidade. E esse foi um pouco como é que eu cheguei também no futebol feminino. Uma vez que eu... então, eu sou sapatão, e aí, cadê as sapatonas, sabe? Onde é que elas estão? O que elas estão fazendo? E, especialmente na minha indústria, que era a indústria da televisão, naquele momento, 2015, não tinha nenhuma outra mulher fora do armário. Uou. Nenhuma outra atriz da minha geração. 2015, mais velhas, 2015 é ontem. 2015, da minha geração, não tinha ninguém que falava sobre isso. E aí eu fiquei pensando... E depois muitas vieram, e muitas estão aqui. Que bom, a gente cada vez se sente mais confortável, mais segura de falar sobre isso. Mas eu fiquei pensando em qual indústria que isso é possível, sabe? Por mais que, dentro do futebol feminino, isso não fosse uma conversa muito profunda ou muito explanada, mas elas eram, em geral, assumidas. Eu comecei a me interessar um pouco por isso, sabe? Qual a história disso? O que está acontecendo? E aí fui ver, assim... coisas tenebrosas do passado, Imagino. Mas, ao mesmo tempo, cada vez mais segurança, cada vez mais possibilidade de conversar sobre isso. Eu fui me apaixonando e admirando essas mulheres lésbicas, bissexuais que estavam jogando futebol. E aí eu acho que eu fui cruzando um pouco esses mundos, sabe? Aí cruzando o mundo do futebol feminino, da comunidade queer e da cultura. E aí é um pouco, eu entendo esse o meu papel, acho que é um pouco isso que eu trabalho com a Nike também, sabe? Eu trabalho com cultura do futebol feminino. Como é que a gente cruza esses mundos? Porque, definitivamente, o futebol feminino não é só o jogo. A gente sabe disso. É muito mais. Né? Tem moda, tem cultura LGBT, tem música, tem muita coisa. Como é que tem o feminismo, tem a luta das mulheres. Então, é um pouco como cruzar esses universos. Eu fui me apaixonando por isso. Sim. Então, a minha sensação eu quero mostrar, às vezes, para as pessoas, falar, gente, olha esse universo, olha essas pessoas. Porque eu me apaixono pela história dessas pessoas, sabe? Então, eu tenho vontade de contar essas histórias, para que as pessoas possam se identificar e se apaixonar
por essas mulheres, por essas Sei. jogadoras, por você, por quem está construindo isso que daqui a pouco está cada vez mais estourando. Mas quando essa estrela chegar... E segura! O chão vai tremer. Vai chegar. Vou até segurar o microfone aqui pra falar, que lindo. Que bom que você existe. Sério. Que bom que a gente que a existe. gente existe. Pô. Mas e você? Como é que você foi parar pra aqueles lados de lá? É longe, hein? É muito longe. Meu Deus. Gente, assim, eu peguei um voo primeiro de São Paulo a Doha, que foram 16 horas, e depois de Doha até Adelaide, que foi a primeira cidade que eu fui, mais 14 horas, assim, na sequência, gente. Gente, você chega sem... cansativo demais. Pra quem nunca foi pra Austrália, ou não imagina o que são 30 horas de entre aeroportos, você chega sem dignidade nenhuma. Nenhuma. São 2 dias, assim, sem banho. Né? Nem sei o que dizer, mas tudo valeu muito a pena. Já foi direto pro hotel chegando, aí você toma aquele banhão, você fala, meu Deus, cheguei. Graças a Aí Deus. tem a questão do fuso também, né, que é um pouco complicado no começo, mas valeu muito a pena. E eu fui pelo Desimpedidos, né? A gente já tinha esse projeto de Copa do Mundo Feminina, então já era uma vontade minha estar lá. Foi a minha primeira Copa do Mundo em loco, né? Eu me formei em 2018, então em 2019 eu estava muito ali... Tinha acabado de me formar e tudo mais. E aí foi a minha primeira. Eu não fui na masculina, né, no ano passado. Eu cobri do Brasil mesmo. Então eu falei, nossa, eu preciso estar na Austrália. Vai ser a Copa das Copas. Vai ser um sonho realizado. Eu quero muito. Vai ser o ápice, assim, da minha carreira, né? Que não é muito longa, mas até agora, com certeza, foi o ápice. E a gente teve esse projeto para acompanhar, para cobrir o futebol feminino no Desimpedidos, que é um canal majoritariamente, né, masculino público, se for olhar, a porcentagem é muito maior de homens acompanhando. Então, a gente já tinha essa ideia de, não, a gente vai, já há algum tempo isso vem acontecendo, colocar conteúdos de futebol feminino no Desimpedidos. Então, por exemplo, desde 2018, a gente faz a Supercopa das Minas, que é um campeonato só com mulheres. Então, a gente já vem há um bom tempo enxergando o futebol feminino, e aí, nesse ano de Copa do Mundo, eu fui com o Fred, né? Isso é uma coisa legal também, porque as pessoas acham que para falar de futebol feminino tem que ser só mulher, e não, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, senão eu não posso falar de futebol masculino, porque eu sou mulher, entendeu? Então, é legal, é importante. Então, a presença dele lá também foi muito agregadora, né? Sim. O Fred, pô, ele tá lá falando pra molecada, Sim, ó, cara. você não gosta de futebol feminino, não precisa me acompanhar, tchau. Foi Entendeu? incrível isso mesmo. Foi maravilhoso. Foi. E ele se impôs ali, ele acompanhou, ele deu a devida visibilidade para aquilo que merece. Um aliado mesmo, né? Um aliado, Sim. um aliado. Então, foi muito legal. Então, a gente foi juntos, né? Eu, ele, mais a produtora, enfim. E a gente acompanhou toda a Copa do Mundo até o momento que o Brasil... Fatídico. Até esse dia. Eu chorei como uma criança. Esse dia foi triste, assim, porque a gente ia ficar até a seleção brasileira continuar. Sim. Né? Então, quando aconteceu aquele jogo, meu Deus do céu, a gente, sei lá, depois de poucos dias a gente retornou ao Brasil. Mas foi incrível para mim, né? Porque, pô, é uma cobertura full time. Eu acho legal uma Copa do Mundo, porque tem a questão da imprevisibilidade. Você vê coisas que você não vê em nenhum outro campeonato. Pô, uma Copa do Mundo é um encontro de culturas, né? Você vê gente de todos os países. A cada momento acontece uma coisa diferente. Então, isso é muito legal. E a gente passava isso para as pessoas em conteúdos todos os dias, nas nossas redes, no canal. Então, foi muito importante, assim, a gente tá lá. Que importante. E quando a gente voltou para o Brasil, a gente continuou a cobertura, mas daqui do Brasil. Sim. Mas continuando falando de tudo que está acontecendo. Então, foi assim, acho que a melhor experiência que eu tive em todos os sentidos, de estar numa Copa do Mundo feminina, de acompanhar a seleção brasileira de pertinho, né? Uma cultura completamente diferente, de você ver a relação dos australianos com o futebol feminino, isso foi lindo. Então, assim, só feedbacks positivos. Que massa. E falando ainda sobre os aliados, né, que eu acho que esse é um tema que você trouxe que eu acho que é bem importante, assim, porque se a gente tiver só mulheres falando do futebol feminino, a gente vai chegar até certo ponto, mas se a gente tiver também homens que queiram se relacionar com esse universo e enxerguem o valor nisso, a gente com certeza vai muito mais longe, né? E aí isso me lembra do Richarlison, por exemplo, não sei se você lembra, na finalíssima, que ele estava lá na Inglaterra. Eu tava lá. Você estava lá também. Ele foi acompanhar o treino. E aí ele levou um "se o Brasil joga, eu vou". Ele tava com um cartaz, né? E eu acho que é isso, né, cara? Tipo, cara, a seleção feminina
é o Brasil em campo, tá ligado? E tipo, olha... É a nossa seleção. É a nossa seleção. É a amarelinha. É, animal. Então, que importante ter, né, esses caras que estão olhando pra isso, tanto Fred como Richarlison. Tem até, e aí, saindo um pouco do futebol, tem uma história que eu gosto muito, que é do Andy Murray, que é o jogador de tênis. E aí, numa entrevista coletiva, viram pra ele e falaram assim, Andy, você... No inglês, né, que é neutro, né? Aqui no Brasil a gente sabe mais definir pro gênero, mas no inglês é neutro, né? E eles falam, Andy, você é o primeiro jogador americano a chegar numa semifinal, tal. Daí ele olha e fala, a Serena Williams já fez isso 8 vezes. Olha. Tá ligado? Então, tipo assim, como assim o Homem. primeiro jogador americano? Então, isso precisa ser falado. E se eles não tiverem também participando para essa construção, Perfeito. cara, a gente vai só até a metade do caminho. Porque eles têm um papel importante nisso também. Então, um salve para todos os homens que valorizam, acompanham, enxergam as mulheres e o futebol feminino. Vocês são incríveis. Gente, vocês falaram também da Copa das Copas. E eu acho que essa Copa trouxe um momento muito importante, que foi a despedida da Marta. Foi a última Copa da Marta. Nossa. Ai, essas marcas do tempo passando, né? Meu Deus. Cara, foi... E aí eu queria falar um pouquinho dela, que eu acho que é importante. Para quem não sabe, a Marta foi eleita 6 vezes a melhor jogadora do mundo. São mais de 20 anos como jogadora. A maior jogadora do mundo de futebol feminino é brasileira. A Marta é quase um milagre, né? Eu falo isso porque ela surgiu sem nenhum incentivo. Inclusive, a gente até fez muito esforço para ela desistir, mas ela não desistiu, ela seguiu. E nesses 20 anos, ela disputou 6 Copas do Mundo, ganhou 2 Pan-Americanos. Seguidas ainda. Seguidas. 2 Pan-Americanos, 2003, 2007, 2 pratas olímpicas. Atenas 2004, Pequim 2008. Mas tamanha essa relevância não impediu que ela não tivesse dificuldades, né? Então, ela teve que lutar muito por isso. E ela usou seu prestígio e visibilidade também para atrair o holofote e pedir por mudanças, né? E nesse pedido por mudanças, desde 2018, para quem não sabe, a Marta joga com chuteiras sem patrocínio. E é uma forma que ela encontrou de pedir igualdade entre homens e mulheres, bem como melhorias aí para a modalidade, né? Então, olha que importante esse protagonismo e esse lugar de saber o seu valor. E eu acho que esse é um lugar que a gente tem que construir não só no futebol, mas na nossa vida como mulher como um todo, né? Eu acho que muitas vezes a gente perde um pouco desse lugar do nosso valor, cara. Do tipo assim, a gente vale muito, sabe? E a gente muitas vezes por uma baixa autoestima ou por não enxergar isso, a gente acaba esquecendo disso, né? Ou às vezes porque não te apoiam, não te valorizam. Porque esse é o trabalho do mundo. Fazer com que a gente não acredite no nosso potencial. E eu lembro que lá na Austrália eu participei de um summit, que é um mini congresso organizado pelo governo dos Estados Unidos, que tinham várias ex-atletas e várias pessoas que trabalham com esporte. E a Billie Jean King estava lá. Apenas. Nossa, só ela. E ela pegou o microfone para falar em algum momento e o meu olho encheu d'água quando ela falou, naquela época, a gente tinha muito medo do que a gente estava fazendo. A gente não sabia que ia dar certo, sabe? E eu acho que a gente passa por isso o tempo todo. Sim. Acho que a Marta passou por isso. Sim. Dá um medo da porra. Você fala assim, impossível, vai acabar com a minha carreira, vai acabar com a minha vida. Mas não. Olha quem ela é agora. Então, para mim, foi muito importante assim, entender que o medo, ele vai ter que ser um companheiro, sabe? Ele vai ter que... Vem cá, medo, vem cá, vamos passear junto, mas você não vai me parar, sabe? Você não vai me impedir de fazer as coisas que eu acredito. Sim. E eu acho que a Marta é muito revolucionária nisso, assim, de... Difícil encontrar palavra para descrever ela, né? É difícil. Mas muitas coisas me emocionam nela. Eu acho que ela é muito assertiva. E uma coisa que me emociona muito é de ouvir assim as entrevistas, de acompanhar elas no Instagram, o quanto as meninas se sentem acolhidas por ela. Eu acho que ela está fazendo... Ela é um ponto... Não é só um ponto na história que a gente olha para ela como uma referência a eu posso sonhar para ser a Marta. Ela é um ponto de conexão também de tempo, sabe? Total. Eu fico arrepiada, porque ela é o presente, ela é um conector. Ela é um portal. Ela é um portal. Tipo, ela é um portal, porque ela é presente, né? Ela tem essa existência, ela tem o legado e
ela abriu um portal pro futuro. Foi E ela abre um portal entre passado e futuro, sabe? As coisas atravessam ela e eu acho que... Nossa, que loucura. Ela é muito abençoada, né? Essa mulher é espiritualmente muito forte, assim, também. Porque ela é gigante. Ela é gigante no coração das pessoas, na cabeça das pessoas. Não só do Brasil, do mundo todo. Sim, cara. Ela é gigante. Ela é muito reconhecida, né? Não, eu entrevistei ela antes da Copa, né? Caraca! Que resposta. E aí eu consegui ver um pouquinho assim ela com as jogadoras e tal. O quanto ela, sabe, é uma energia que você sente a presença dela ali. Para mim, ela é a personificação do futebol feminino. Sim. Né? E você vê como tem a questão de realmente ela abraça as jogadoras mais jovens, né? Essa nova geração que está chegando, ela abraça. Você vê como a presença dela ali já faz toda a diferença. Né? Então, realmente é difícil você falar da Marta. Assim, é tanta coisa que tem para falar dela, né? Que é difícil até encontrar palavras. Assim, meio que tudo seria bom para ela. Qualquer qualidade se encaixa nela. E uma coisa que me chamou muita atenção das meninas mais novas da seleção falando sobre ela. E sabe o que elas falavam? Elas falavam, a Marta me traz segurança. Quando eu tô do lado da Marta, tipo, e a gente vai jogar, tipo, ai, cara, ela tá no meu time. Sabe? Ainda bem que ela tá no meu time, não. Exatamente. Eu pensaria a mesma coisa. Muito bom. Ainda bem que a Marta é do meu time. Que alívio, galera. Bom, eu acho que falando dela, a gente não pode deixar de falar da Go Equal. Para quem não conhece, a Go Equal é uma marca criada em parceria com a Marta. Então, foi uma iniciativa da Centauro. Todas as vendas dos produtos da Go Equal, os royalties serão doados para projetos de empoderamento de mulheres. Então, é uma marca que nasce com um propósito muito forte. Para quem não conhece, vou deixar aqui na tela também, produção. Por favor, coloquem aqui na tela. Go Equal, que é uma forma da gente unir marca, propósito e efetivamente fazer a diferença nesse mundão para que mais mulheres possam aí ter essa oportunidade de viver o esporte, né? Então, bora. Eu gosto de falar que é uma causa que tem uma marca, e não uma marca que tem uma causa. Boa. Falou melhor. Isso é legal, né? Muito eu bem participei colocado. da campanha lá. Eu vi o vídeo. Eu vi exato, muito bom. foi bem legal. O uniforme italiano, as roupas, né, tão lindas. Boa. Vamos lá, gente. Bom, meninas, eu não sei se vocês se lembram, no ano passado, quando o Cristiano Ronaldo marcou um gol na Copa do Catar, saiu em todos os jornais falando que ele era o único jogador a ter marcado em 5 Copas diferentes. E aí, logo, o pessoal começou, isso é mentira. Marta e Christine Sinclair já fizeram isso antes, em 2019, inclusive, né? E aí eu queria falar um pouco disso, assim, como muitas vezes as mulheres, mesmo sendo estatisticamente superiores, por um bias ou por um viés de a nossa internet, a nossa inteligência artificial, a nossa cultura, que é aí que é tá o mais importante, caso, inclusive, é a justificativa, porque a internet é o reflexo da nossa cultura. Exato. Muito bem colocado. Acaba invisibilizando as conquistas e as estatísticas delas, né? Então, a gente viu isso acontecer muito claramente em 2019 e eu queria aproveitar para falar que existe, não sei se vocês sabem, mas para quem está assistindo a gente, existe uma campanha, que é uma campanha global que visa aumentar a visibilidade das mulheres no esporte, destacando e corrigindo as inconsistências dos resultados de busca, que de forma incorreta, muitas vezes, colocam os homens como recordistas, quando, na verdade, foram feitos que já foram alcançados por mulheres, como é o caso, por exemplo, do Cristiano Ronaldo na Copa do Mundo. E, para quem não conhece, quiser conhecer, é o Correct the Internet. Então, www.correcttheinternet.com. Eles estão fazendo um trabalho muito forte para fazer essa correção e tirar esse viés da nossa cultura, que, infelizmente, se reflete na nossa internet. Então, vale conhecer. Gente, mais uma coisa que eu queria falar aqui hoje como é que a gente pode discutir formas de aumentar a popularidade e também como que essa popularidade pode também trazer aumento de investimento no futebol feminino, né? Então, eu sempre parto do princípio que o nosso poder de consumo ele é um poder muito forte, né? Eu acho que, assim, existe uma frase também que eu gosto muito, que é o teu cartão de crédito tem quase tanto poder quanto a tua cédula de voto, né? De votação. E aí eu percebo que, assim, as mulheres, muitas vezes, deixam isso passar e acabam não olhando para marcas que, muitas vezes, apoiam o esporte feminino. E, para mim, a matemática é muito simples. Se uma marca percebe aumento nas vendas e aumento de visibilidade quando elas estão falando, defendendo e investindo no esporte feminino,
muito provavelmente elas terão ainda mais incentivo para continuar fazendo isso, né? E aí eu sempre gosto de fazer uma pergunta. A marca que você consome, né, isso que você está consumindo, apoia algum atleta? Apoia algum clube? Algum time de futebol feminino? Patrocina alguma estrutura? Patrocina projetos de desenvolvimento de base? Então, eu gosto muito de trazer essa reflexão do o que a gente está escolhendo comprar e por que a gente está apoiando isso, né? Acho que está na hora da gente também se apropriar dessa consciência para conseguir valorizar, de fato, as marcas que estão colocando esse esforço e investindo para fazer o futebol feminino acontecer. Porque, muitas vezes, gente, sendo bem sincera, assim, muitas vezes essa conta não fecha para algumas marcas, sabe? E ainda assim, elas escolhem fazer esse investimento tendo essa visão de construção. Então, eu queria aproveitar esse momento de destaque para falar, por exemplo, de algumas marcas que hoje investem no projeto Meninas em Campo e investem, inclusive, no futebol feminino. Então, hoje, por exemplo, a gente tem Guaraná Antártica, que é uma marca que foi pioneira no investimento dentro do projeto Meninas em Campo. A gente tem Spotify, que é uma marca global que entrou. Então, é a primeira marca global, assim, né, que está entrando dentro do Meninas em Campo, investindo, patrocinando estruturas para que mais meninas possam jogar futebol. A gente tem também a CIMED Medicamentos, que patrocina a seleção brasileira e patrocina também o Meninas em Campo como projeto de base. Raia Drogasil, Grupo Ultra, são algumas das marcas que estão aí olhando para esse investimento. Mas... porque tem uma coisa que é muito interessante, acho que talvez se relaciona um pouco com a minha área de cultura audiovisual, teatro e tal, e com o esporte. Não sei, me parece que quando a gente olha para o futebol feminino, quando a gente vai investir em futebol feminino hoje, a gente está investindo também na construção de uma cultura sobre o futebol feminino. Super. E cultura não retorna em dinheiro. Cultura Nossa, retorna, pelo menos não a curto prazo. A cultura retorna, é isso, eu vi olha... Vou trazer uma outra coisa, só para conectar. Eu vi um programa que o governo da Tailândia começou a fazer uns anos atrás, de formação de chefes de cozinha ao redor do mundo e financiamento para que essas pessoas construíssem restaurantes tailandeses ao redor do mundo. Abriram não sei mais quantos restaurantes tailandeses nos últimos anos ao redor do mundo. Isso aumentou o turismo na cidade, na capital da Tailândia, em, sei lá, 90%. Então, isso retorna para o país de outra forma, né? Super. É indireta a maneira como esse dinheiro retorna, mas é a construção a longo prazo. Exato. Não é um retorno imediato Não, financeiro. mas é um retorno muito embasado, muito firme. Sim, e muito legítimo, né? Muito. Porque está atrelado a uma crença, a uma verdade. Qual é a verdade dessa marca? Então, por exemplo, Exatamente. e eu acho que isso conta muito, cara. E o que faz muita diferença também, porque assim, não adianta nada você, por exemplo, eu falando como influenciadora, produtora de conteúdo, não adianta nada chegar uma marca para mim e falar, Marília, faz um post assim, né? Eu vou patrocinar para falar de futebol feminino e depois some. É só aquilo, solto. Não, precisa de constância. Precisa mostrar com o tempo que você está apoiando o futebol feminino. Não é só uma coisa. Se você está olhando lá o Instagram e você vê propaganda de uma garrafa de água, um dia só, beleza. Se você vê sempre essa mesma garrafa, pô, você vai se interessar. Essa é uma verdade. Não é? É. Então, precisa de constância. A marca, ela precisa estar junto, realmente. Sim. Então, não é realmente o retorno financeiro imediato que a marca vai se preocupar nesse momento, né? Quando ela vai trabalhar com o futebol feminino. É um outro retorno e que é muito... É uma construção. É uma riqueza, assim, muito maior, realmente. Sim, sim. Que afeta gerações, né? Gerações. Não afeta só quem... O impacto não é agora, é para as pessoas que vêm depois ainda. Super. Retorno de cultura é uma parada muito interessante. Muito interessante. Deveria ser mais estudado, inclusive, porque é um ponteiro muito importante para a gente olhar. E, inclusive, falando desse retorno, assim, foi o hype, né, 2023, o hype do futebol feminino, de certa forma, né? Nunca se falou tanto em futebol feminino e a gente viu muitas novas marcas entrando para essa conversa, inclusive, mas aí eu sempre faço esse questionamento também. Essa marca, ela tá só fazendo um story, fazendo um Reels. E pra surfar na onda? Pra surfar na onda, ganhar o like, o engajamento? Ou essa marca está verdadeiramente olhando para projetos de desenvolvimento, apoiando projetos que vão olhar para a base, patrocinando campeonatos, então, patrocinando atletas da base. Então, acho que, assim, principalmente as marcas que estão olhando para a base, assim, tem que ser valorizado porque elas estão com um olhar de futuro e de construção, e é isso que nos interessa. É isso. Boa. A gente falou muito do Mundial na Austrália, né? E
no jogo de estreia, assim, foi uma coisa que eu fiquei, cara, como isso é possível? No jogo de estreia, de abertura da Copa do Mundo, que inclusive foi, 4:30 da manhã, foi, madrugada no Brasil, a gente viu que, primeiro, foi muito legal porque teve uma audiência, porém, essa audiência tava ali pra fazer um hate, né? Então, devido à quantidade de comentários de ódio durante o jogo de estreia, que foi Nova Zelândia aí, quem foi mesmo o último adversário? Nova Zelândia e... Foi Nova Zelândia. Irlanda, se eu não me engano. Pode ser. Se eu não me engano, tá, gente? Se eu não me engano, não tô tão... Mas eu tenho quase certeza que foi isso. Sim. Eles tiveram que... A Cazé TV teve que desativar os comentários, tamanho o hate que foi colocado ali naquele jogo, né? E aí eu fico pensando, gente, 4:30 da manhã, o indivíduo tá lá, vendo um jogo de futebol feminino pra criticar. E aí eu queria perguntar pra vocês assim, cara, o que isso diz sobre a nossa cultura e o que isso diz sobre o nosso país e como é que a gente muda esse jogo? É possível? Com certeza é possível, né? Eu vejo, por exemplo, eu posso falar com mais propriedade no canal que eu trabalho, que é no YouTube também, né? Que o comentário é ali imediato, de todos os vídeos, ou live também, o chat. E quando a gente coloca algum conteúdo de futebol feminino, sempre tem esse tipo de comentário. Sempre tem, impressionante. Sempre tem. Só que o que eu penso? Tô nem aí para essas pessoas. Eu tô nem aí. Eu vou continuar produzindo do mesmo jeito. Não vai influenciar em absolutamente nada. Porque, assim, a pessoa que faz esse tipo de comentário, ela já vê um comentário assim, ela se sente no direito de também comentar. Aí o outro entra lá e vê alguns comentários assim. Ele vai também comentar. Abre a porteira. E aí abre a ódio. porteira. Então, assim, você não pode ligar para esse tipo de comentário. Sim. Entendeu? Então, quem tá produzindo conteúdo, quem tá ali, não dá a menor atenção para aquilo, porque sempre vai ter mais o que a gente percebe, né? O que eu já percebi. E depois de alguns comentários assim, alguns meninos iam no mesmo comentário de alguém que estava falando mal e fazia algum tipo de comentário. Pô, por que você tá falando isso? Qual que é o seu problema com o futebol feminino? Você não acompanha, sai daqui. Por que se incomoda tanto, Por né? que se incomoda tanto? Então, próprios meninos já faziam isso. Então, eu começo a perceber, sabe? Ó, uma movimentação. É o Fred falando nas redes dele. Se vocês não gostam, pode sair. Não precisa ficar aqui, entendeu? Fica quem quer ver, quem quer apoiar. Você não é obrigado a gostar de nada. Mas esse tipo de comentário negativo não agrega em nada. Entendeu? Esse que é o ponto. E eu acho que a questão que me interessa, assim, que um comentário de ódio, ele diz muito mais sobre quem faz o comentário do que sobre quem está recebendo. Assim, a pessoa se expõe porque mostra ali algum incômodo, né? O que te desestabiliza tanto no protagonismo e potência de uma mulher jogando bola? Por que você se incomoda tanto? Né? O que tem aí na sua construção, no que você acredita? Diz muito mais sobre essa pessoa que escreve o comentário. Com certeza, com certeza. Quando o Pedro fala de Paula, eu sei mais sobre Pedro do que sobre Paula. É né, isso. gente? Então, isso diz muito pra gente também. E eu acho que a estrutura aquilo que eu falei, a gente não foi criadas, nem criados, nem criades para amar as mulheres e admirar as mulheres. Então, é desestabilizador ver uma mulher, jornalista, trabalhando com outras mulheres num esporte que é feito por mulheres. É desestabilizador, porque a gente não foi educado para isso. Exato. Então, ou você se abre para se apaixonar e admirar também, ou você vai surtar no YouTube. Vai surtar sozinho em casa no YouTube. Aceita ou surta! Assim que você quer. Aceita ou surta. Total. E o ódio foi tanto, né? E o incômodo foi tanto que eu acho que sempre vale a pena lembrar que o futebol feminino no Brasil foi proibido por quase 40 anos. E não faz tanto tempo. E não faz tanto tempo assim. Começou... Proibido porque o corpo de uma mulher não era feito para esse tipo de esporte. Olha a justificativa dos caras, meu. Aí tá aí, gente. Não, eu tô rindo, mas a vontade de chorar mesmo. Mas assim, e essa informação, inclusive, eu me surpreendo, porque tem muita gente que não sabe que o futebol feminino foi proibido. Tipo assim... Muita gente. Eu já comentei com várias pessoas que falam, é sério? Não acredito. Proibido. Meu Deus, mas sério, proibido. Tipo, a mulher não poder, por lei, jogar? E eu acho que isso fala muito também, porque o fato de ter sido proibido não quer dizer que muitas mulheres não jogavam. Exatamente. Que campeonatos até não aconteciam. Mas isso quer dizer que não tem foto.
Não tem Não tem registro. Nenhum. A gente não sabe, de novo, a história dessas mulheres. Foram roubadas, né? A história. A invisibilidade da mulher, a invisibilidade das mulheres Sim. negras, das mulheres Sim. pobres, das mulheres LGBTs. É tudo isso, não É tem tudo imagem, isso. não Não tem tem prova, foto, ninguém não tem conta. vídeo, nada. Agora a gente está começando A a gente tá contar começando a essas mudar histórias. isso, é. Mas eu acho que quando você fala como é que muda o jogo, quando você me perguntou já uma vez isso, como é que, né, o que a gente... Cara, contar histórias. É contando histórias, seja através do jornalismo, contando as histórias reais, mexendo no Instagram, contando não foi o Cristiano Ronaldo, foi a Marta. Isso é contar uma história, contando histórias de ficção. A gente precisa contar histórias dessas pessoas, porque Sim. é assim que a gente vai atravessar o tempo e chegar no futuro. Se a Super. gente não contar a história, a gente não chega no futuro. A gente muda uma cultura contando histórias. É isso. Isso é muito legal, porque eu tô sentada aqui com 2 contadoras de histórias. Então, É. isso é muito bom. Eu tenho uma contadora de histórias reais, né? O jornalismo é sobre aquilo que está acontecendo, que é fundamental. E eu tenho aqui uma contadora de histórias que quer falar de ficção, né? Então, quer reescrever histórias que não existiram, mas que vão existir no nosso imaginário a partir de agora. Então, isso muito importante também, o papel de vocês nesse processo. Gratidão, gente. Mas já acabou? Não, né? Mas gravou? Sobe a vinheta! Fechou a vinheta! Já apertou o REC? Adorei. Não, que susto. É muito bom. A Marina não sabe quando começa, quando termina, é muito bom. E eu pergunto, ao invés de eu ficar quietinha e esperar pra ver, eu tenho que apertar. A doida. Muito bom. Washi bola, jogo rápido. Gente, eu Ai, queria- tô nervosa. Esse é o quadro que eu mais gosto. Gente, eu adoro bate-bola, sério. Eu faço isso com pessoas que eu acabo de conhecer. É sempre muito bom. Pois é, eu já vi acontecendo com outras pessoas, por isso acho que eu tô nervosa. Boa, vamos Eu não lá. vi, então eu tô tranquila ainda, olha. É porque você não viu. né? Exato. Bom, gente, antes de iniciar nosso bate-bola, QR Code na tela, elas movem elas. Quem quiser comprar produtos, esporte feminino, quem quiser jogar um futebolzinho, dar uma corridinha e comprar boas peças com desconto, esse é o momento. Aproveitem QR Code, acessem agora, comprem com 15% de desconto na Centauro. Vamos lá pro nosso bate-bola. É o seguinte, gente, bate-bola. Não precisa explicar, né? Mas assim, tentem ser o mais rápidas possíveis na resposta. Eu não quero respostinha longa. Tá. Não quero. É pá, 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 tá bom? Ai, Vai meu ser Deus. uma de cada vez ou vai ser alternado? Não, vai ser tipo, toma uma aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui. Mas o que uma que é? aqui, Você uma fala aqui. uma coisa e eu tenho que Eu falar o vou que vem na minha perguntar uma cabeça. coisa, a Bruna vai responder. Eu vou perguntar pra você, você responde. Ah, Eu pergunto tá. pra Bruna, é Marina, é Bruna. Boa. Vamos. Boa. Vamos lá. Bruna, se você pudesse escolher só um esporte pra fazer o resto da sua vida, qual você escolheria? Natação. Ai, muito fácil essa. Marília, qual o momento mais marcante que você viveu no esporte? A Copa do Mundo Feminina na Austrália. Nunca decepciona. É que foram tantos momentos, foi difícil agora ver um monte de jogo na minha cabeça, de finais. Mas foi isso. Bruna, uma palavra pra Copa Feminina de 2023. É alegria. Ai. Marília, uma palavra pra Copa Feminina de 2023. Amor. Ai, que tudo. Eu vou falar festa! Bruna, quem é a mulher no esporte que te inspira? Pô, você. Gente, pode acabar. Já ganhei o dia. Nossa, eu não esperava, eu amei. Nossa, gente. Cara, você me inspira demais. Mandou muito Nossa. bem. Conheçam Sofia. Não, a Sofia é Gente, foda. É que eu achei deu que ela ia uma falar Marta. Porque eu tava só pensando em jogadoras. Mas com certeza. Gente. Você. Caraca, fiquei, olha, emocionada agora, real. Não precisa... Pode falar outro nome. Se você quiser. Marília, quem é a mulher no esporte que te inspira? A mulher no esporte que me inspira... Ai, eu gosto muito da Serena Williams. Eu acho que ela inspira demais. Que presença, né? Nossa, ela é um... Nossa. É um monumento aquela mulher. monumento. Não é mulher, é monumento. Exato. Bruna, se você pudesse ter feito qualquer filme, qualquer série, qual você teria feito? Difícil. O primeiro que veio na minha cabeça é Retrato de uma Jovem em Chamas, da Celine Sciamma. Você fala bastante desse, É muito né? lindo esse Eu filme. preciso muito ver. Boa. Marília, conta pra gente algo que seus seguidores não sabem sobre você. Não sabem? É. Ai, que eu tenho toque com pia.
Que aleatório, tá ligado? Antes de sair de casa, eu tenho que ir 15 vezes no banheiro. Ficar assim, ó, fechando a pia. Aí eu coloco a mão debaixo do chuveiro pra ver se não vai cair água. Jurar uns 10 minutos só fazendo isso, toda vez. Passada, gente. Acho que Olha, não precisava falar isso, né? Você tava Não, esperando mas uma outra coisa não, normal. mas é, tipo, Essa, muito É. bom. Eu achei... Tá. Eu vou te falar a mesma palavra que eu falei ontem. Que peculiar. Que peculiar, é. Poderia ter falado alguma outra coisa, né? Tipo, que eu amo ler livros. Eu Podia ter construído a sua carreira agora, mas... Podia. Por que eu falei isso? Eu A me chance, queimei, inclusive. teve a chance. É, mas tudo bem. Bruna, um superpoder que você gostaria de ter. É teletransporte, claro, Ai, né? tudo. Imagina o tempo que ele ia poupar da vida da gata, Queria meu. um pó de pirlim-pim-pim, né, Nossa. Emília? Ia ser muito bom. Nossa senhora, você ia ganhar várias horas, hein? Pô, Nossa. Boa. Marília, a coisa mais divertida sobre ser uma jornalista. Mais divertida? Ah, porque você reencontra pessoas a todo momento. Então, assim, eu trabalhei com pessoas anos atrás e que eu reencontrei esses dias. É muito legal. É um meio que parece que é muita gente, mas você sempre vai encontrar aquela pessoa lá de anos atrás em algum lugar, em algum momento, na sua vida profissional. Então, é muito legal esse reencontro que você tem constantemente com pessoas da sua área. Massa. É gente. É, exato. Tem que gostar de gente. É isso. É. Bruna, a coisa mais divertida sobre ser uma atriz. gente, brincar de ser outras pessoas, Ai, né? óbvio. Eu ia amar isso. Mas a segunda é fazer pesquisa. Que é conhecer as pessoas de verdade que vão me inspirar e me dar ferramentas para construir os personagens. Muito bom. Essa é a parte mais emocionante. Que legal. Marília, um bom conselho que você queira passar pra frente. Um bom conselho. Foda-se o que os outros pensam de você. A gente sempre fala isso, mas essa é a maior verdade. Porque a partir do momento que você para de se preocupar com o que os outros vão pensar, a sua vida muda. Total. Em todos os sentidos. Eu tenho uma que é muito assim, né? Tipo, sei lá, às vezes você vai. Não sei vocês, mas sei lá, você vai postar uma coisa, fazer um texto, e aí fica pensando sobre o texto. Você vai... E aí uma hora me falaram assim, Sofia, ninguém se importa. Você não é tão importante Você assim, não né? é tão importante assim. Eu, tipo, é mesmo. Caramba, Ninguém é liga, verdade. tá ligado? Tipo, e isso foi tão libertador, né? Que você fala, cara, foda-se, vamos fazer, foda-se, né? Muito bom. Bruna, um conselho que você queira passar pra frente. Ai, não perde de perspectiva a diversão, por mais sério que seja o seu trabalho. Ai, sim. Isso é bem importante. Isso é muito importante. E de se divertir, assim, no dia a dia, não é no domingo. Aham. Mas como é que você pode ter prazer no que você faz cotidianamente? Sabe que essa é uma coisa que a gente... Caramba, isso é muito precisava boa. ouvir isso também. É, porque a gente perde isso, cara. É, a vocês gente perdem perde naturalmente. isso. Você Total. começa a enxergar o trabalho muito como um trabalho. E essa é uma coisa que a gente sempre fala para as meninas antes de entrar em campo. Meninas, divirtam-se. Mas eu encontrei a Ari Borges na última amistoso antes da Copa, que foi lá em Brasília. E aí eu abracei ela e falei, pô, Copa do Mundo. Eu olhei pra ela e falei, cara, se divirta-se. Aí ela, né? Eu tenho 20 e poucos anos. Aí eu falei, mano, se diverte, porra, você tá vivendo uma coisa muito especial, aproveita. Muito Nossa, bom. é verdade. E no meu trabalho é legal também, porque como eu gravo num canal que mistura futebol com humor, então é mais fácil, né, falando bem do meu trabalho, eu me diverti. Então isso é muito bom e faz diferença, assim, quando você tem uma relação completamente leve ali, dá risada, parece que muda tudo, né? E não quer dizer que você não vai ser responsável com o seu Exato. trabalho, que não vai ter seriedade. Mas como é que você pode ter prazer? Porque no final da vida, você vai ter vivido 60 anos trabalhando, e aí? Se divertiu Sei. só no domingo? Foi só legal no domingo? Não né? faz sentido. E é verdade. claro que os nossos trabalhos propiciam muito mais a gente se conectar com a diversão. Acho que tem trabalhos que são muito mais exaustivos e Né? tal. Tipo, Com certeza. Né? tipo, cirurgião. Que aí o desafio é maior. Uma pessoa que divirta-se, trabalha o numa cara, tipo, fábrica, num trabalho complicado. repetitivo e tal, mas como Sim. encontrar um espaço de prazer interno apesar dessas circunstâncias. E isso né? é hackear o sistema, né? É. Porque o sistema vai estar sempre querendo que você seja sério, não tenha muitas expressões. Nossa, Então, exatamente. quando a gente se diverte, a gente, né, se Sim. diverte isso também. Eu tava na Marília, agora já me perdi. Foi Bom, pra Bruna? Bruna, um medo. Cara, de que o medo não seja meu companheiro embaixo do meu braço, que ele me paralise. Boa, eu achei que você ia falar cair de moto e me ralar. O pior é que eu tenho
tenho muito Caí esse de medo moto e me também. ralar toda. Não, medo do medo. Boa, boa. Um sonho. Um sonho. Nossa, é difícil, né, falar em sonho. Aquelas, na verdade, é super fácil. Mas é porque eu tenho tantos, assim, eu quero ser feliz pro resto da minha vida, assim, ser uma pessoa realizada profissionalmente cada vez mais. Eu sou uma pessoa que meu trabalho é muito importante pra mim. Então, meu sonho, eu acho que é ser muito realizada. Eu já sou, mas ser muito mais. E cada vez mais. E tá sempre com aquele fogo, sabe? Você fala, nossa, que tesão em fazer o que eu faço, assim, e nunca perder isso. Que a gente nunca perca isso. É. Gente, muito obrigada. Acabou? Agora acabou. Agora acabou. Nossa, muito rápido. Não acredito. Muito obrigada pela participação de vocês. Muito obrigada pelo bate-bola, inclusive, e pelo brilho que vocês trouxeram pro primeiro episódio da segunda temporada do Elas Movem Elas, um videocast da Centauro que é focado em falar, promover e dar mais protagonismo pro esporte feminino feito por elas. Inclusive, se você não sabe, a gente tem uma equipe de produção inteira aqui que só tem mulher. Que maravilhoso. Uma salva de palmas. Foda! Muito obrigada, mulheres. Que honra. Uma grande alegria. Foi uma farra, aí a gente se divertiu. Com certeza, aí, ó. Conseguimos. Valeu, galera. Muito bom. Valeu demais.